Hoje nós vamos falar de uma guerra, uma batalha terrível aqui na nossa mente. Batalha na mente. Muitas vezes a gente ignora isso, né? Que a gente acha que a nossa batalha está dentro do trabalho, está dentro do casamento, dentro de uma família, mas não é isso que acontece na verdade, tá? A palavra do Senhor é bem clara quando diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas se encontra principados, potestades, dominadores deste mundo, forças do mal. Ou seja, muitas vezes eu estou guerreando com pessoas, com carne e sangue, e é uma guerra que o Senhor falou, tá errada, porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, tá? E como se dá essa guerra? Essa guerra começa aqui, ó, na nossa cabeça. Tanto o Senhor quanto Satanás têm um padrão de pensamentos. O padrão de Deus são pensamentos bons, né? O Senhor jamais vai falar para você ter pensamentos maus a teu respeito, ao teu próximo, ao teu marido ou esposa, aos teus filhos, jamais. Mas Satanás não. Satanás sempre vai trabalhar na nossa mente com os defeitos do próximo, com as pisadas de bola, né? Com as mancadas. E a partir dali, o pensamento, aquilo que eu aceitar de pensamentos do inimigo, eu vou ter uma reação, ou seja, uma ação, de acordo com aquilo que eu pensei. Então, por exemplo, se eu já pensei, né, que o meu marido foi um pouco grosso comigo na hora de falar, né, ou deixou de fazer algo, já vem um pensamento, poxa, olha o jeito que ele te tratou, não é assim que ele faz. Quem ele está pensando? Aí eu vou ter uma reação o quê? Amorosa com ele? Não. Eu vou reagir de acordo com o que eu pensei. Você já parou para pensar o que você está pensando? A palavra diz também, em 2 Coríntios 10, que nós devemos apresentar todos os pensamentos cativos a Deus. Por que será que o Senhor pede para a gente apresentar esses pensamentos para Ele? Porque nem tudo vem do Senhor, nem todos os pensamentos vêm dele. E nós precisamos filtrar, esse é do Senhor, esse não é. Mas como que eu vou saber quando é do Senhor e quando não é? Através da palavra. Através da minha comunhão com o Senhor, da minha busca por Ele, né? Do meu desejo de cada vez mais estar com Ele. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus vai me moldar no padrão dele. Mas quando eu não tenho essa atitude, os pensamentos ficam soltos. E às vezes a gente até acha, quando a gente olha para o espelho, a gente começa a achar milhões de defeitos na gente, principalmente as mulheres, né? Meu nariz está um pouco grande, minha orelha é grande, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, nossa, como eu estou feia hoje. E a gente começa ali, ó, só uma descarga, né? Coisas horríveis falando de nós mesmos, né? Mas eu quero ressaltar que o Senhor não tem pensamentos maus a nosso respeito. Veja o padrão de Deus e veja o padrão do diabo. Nós muitas vezes estamos num padrão fora da vontade do Senhor. Estamos pensando da forma que o diabo quer. E isso é muito sério. Porque dependendo desses padrões de pensamentos, eles podem se tornar fortalezas. E o que é uma fortaleza? Pega uma fortaleza aí, coloca no Google para você ver. É algo muito bem protegido, forte, que às vezes é impossível de você ultrapassar aquela fortaleza, de conseguir penetrar, de entrar naquele lugar. Agora imagine uma fortaleza aqui na minha mente. Isso significa uma prisão. E para sair de uma prisão não é de uma hora para outra. Vamos pegar uma história fácil da gente entender, né? Vamos pegar um casal, né? Se casaram, têm filhos, só que eles vivem em conflitos o tempo todo, né? E esse conflito, né, essa briga entre eles, essa discórdia, discussões, estão começando a se afetar os filhos. Um tem dor no estômago, outro já está mais rebelde, os estudos já não estão conseguindo tirar notas boas, né? Mas eles não conseguem viver num padrão correto de um casamento abençoado, não conseguem desfrutar desse casamento. Por quê? Né? A mulher não aceita a opinião do marido, acha que ele é omisso, que ele não quer saber de nada, que ele é um banana. Muitas vezes ela se coloca à frente, toma as decisões sem consultá-lo, cuida das finanças.
toma as decisões pelos filhos, ela só comunica ao marido. O marido não fala nada. Em contrapartida, o marido, né, por essa omissão toda, ele não tem mais voz em casa porque a mulher já assumiu o controle. Né? Ele, se ele for falar alguma coisa, quem ele pensa que é? Né? Ele não é mais respeitado nem pela esposa, assim como pelos filhos. Aí nessa história é muito fácil a gente tomar partido. Aí que está o grande perigo, né? Ah, mas o fulano é assim, o ciclano é assim, então merecido. Não, não é assim, gente, tá? Sempre tem raiz. O que aconteceu para esse casal ser assim? Né? O que aconteceu? Muitas vezes a gente toma partido de acordo com os sintomas, né? A pessoa vai lá, apresenta o sintoma, eu vou lá e dou remédio. Não, mas qual é a causa desse sintoma? Então, qual é a causa desse casal para estar dessa forma? Agora vamos voltar um pouquinho lá no passado deles, para vocês verem como os pensamentos interferem na nossa vida, tá? Essa esposa, quando ela era criança, o pai vivia batendo nela, dizendo que ela não prestava, sempre quando ele tinha problema com bebidas, sempre quando ele bebia, ele descarregava nela raiva, obrigava ela a limpar essa casa, ela não conseguia ter o amor dele. A mãe era omissa, a mãe dela, né? Via as coisas acontecendo, só que tinha medo do marido e não se intrometia enquanto ela estava apanhando, né? Ela tinha irmão, esse irmão era o predileto do pai. E ele tinha as regalias dele e ela não. Quando ela chegou na fase da juventude, a ira dela, pelas atitudes do pai, foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi nesse momento que Satanás foi criando fortalezas dentro dela, na mente. Com pensamentos assim: eu nunca vou permitir que um homem mande em mim. Eu vou ser independente, vou ter o meu próprio dinheiro, não vou depender de homem nenhum. Quero ver se tem algum homem para vir falar alguma coisa para mim. Agora imagine esse pensamento milhões de vezes na mente dela. Milhões, 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 todos os dias, todos os dias. Ela cresceu, ela se casou e realmente o marido não tem voz em casa porque ela não deixa. Agora vamos pegar o lado do marido. Lá na infância, ele sempre quis o amor da mãe, mas a mãe nunca conseguiu dar o amor a ele. A mãe sempre dizia que ele não prestava, que ele não ia ser nada, que ele era um desastre, que ele não ia chegar em lugar nenhum. Então ele sempre tentava agradar a mãe, só que cada vez que ele agradava a mãe, ele fazia coisa errada, né? O nervoso dele levava ele a errar ainda mais, a mãe ficava mais furiosa ainda. E sempre afirmava: você é um desastre, você não vai ser ninguém. E aí ele foi crescendo com isso. Imagina todas as vezes o diabo lembrando para ele na mente dele, falando através dele, né? Usando a primeira pessoa, como o diabo sempre faz, né? Eu não vou ser nada mesmo, eu não vou conseguir. Ah, deixa o jeito que tá. E ele foi ficando introvertido, mas na dele, não tinha ânimo para reagir, para fazer nada, né? E aí ele cresceu, né, e se casou com essa mulher que tinha um pai agressivo. Então, ela tinha um pai agressivo, ele tinha uma mãe que conseguia acabar com ele, tirava ele da posição de ser um homem, o sacerdote da casa, alguém que poderia batalhar, ter uma voz ativa ali, construir a família de uma forma esplêndida. Mas a mãe foi tirando isso dele na infância. E eles se casaram. Olha o choque que deu. Aí a gente começa a entender por que o casamento está dessa forma. E aí os filhos hoje, atualmente, os filhos vendo esse casal brigando dessa forma, o que vai ser criado na mente? O que o diabo vai criar de fortaleza na mente desses filhos? Porque eles vão crescer, vão ser adultos e vão se casar. O que eles vão passar para frente aí? Vocês entendem o padrão dos pensamentos? Então, todos os dias, em todo o tempo, desde o nosso nascimento, Satanás está investindo para a gente ter o formato dele, pensar do jeito dele, agir da forma dele. Porque o objetivo dele é nos matar, nos roubar e nos destruir. E esse é o propósito dele. Custe o que custar, ele vai sempre tentar fazer isso contra nós. E essas fortalezas, elas não são derrubadas
só pelo meu anseio, mesmo sabendo que eu estou errada, essas fortalezas não são destruídas tão facilmente. Somente pela palavra. A palavra diz em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Eu tive muitas fortalezas na minha mente, muitas fortalezas na minha mente. E eu, por mim, eu achava que eu não ia conseguir. Porque por mais que eu tentasse acertar, eu conseguia até um certo ponto. Ali, eu não conseguia passar, porque aquilo estava enraizado dentro de mim. Então, eu tinha um pensamento totalmente errado. E foi com o tempo que foi desconstruindo as mentiras de Satanás na minha mente. Mas somente através da palavra. Tá? A palavra do Senhor, ela é libertadora. Ela cura, ela transforma, ela revigora, ela nos torna uma nova pessoa. E o Senhor quer trabalhar em nós de dentro para fora. Esse casal, eles poderiam ter uma mansão, eles poderiam ter o carro do ano, ter o salário incrível, mas eles iam viver sempre em discórdia. Porque o externo não pode mudar o que está aqui dentro. Aqui dentro muda o externo, mas o contrário não acontece. Eu quero hoje deixar esse vídeo aqui para você começar a olhar para a tua vida. Não para o próximo, eu não sei se você é casado, se você está casado ou não, mas para você olhar como foi a sua infância. O que foi criado aqui dentro, quais fortalezas que estão ainda na tua mente, que estão te impedindo de viver o que Deus tem para você. Porque a vida que Deus tem para nós, ela é esplêndida. A gente vai ter problema? Isso com qualquer um, tá? Não é porque eu tô com Jesus que eu não vou ter problema. Não, vou ter. Mas passar pelos problemas com Jesus é diferente. Mas se eu não tiver um padrão de pensamentos bons, alinhados com o Senhor, eu vou viver sempre de uma forma terrível, de uma forma fora da vontade do Senhor, brigando com as pessoas, achando que o problema está no lugar ou está na pessoa. Não, mas não é isso. Eu preciso desconstruir as mentiras que o inimigo foi plantando na minha mente desde pequena, né? Desde a infância, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que não se casam, né? Às vezes porque não acreditam no casamento, porque dentro de casa não tiveram um casamento de referência entre um pai e uma mãe, né? E isso é algo que precisa ser desconstruído dentro de nós. Isso é apenas um exemplo. Mas que hoje você possa parar e falar assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja da tua forma. Que os meus pensamentos, Senhor, estejam alinhados com os teus pensamentos. Me mostre onde tem fortalezas aqui e me ajude. Isso é um dia de cada vez, não é de uma hora para outra, tá? Mas que você comece a ter uma reação. Que essa palavra, né, esse exemplo que eu trouxe hoje para você, seja algo que te leve a tomar decisões favoráveis naquilo que o Senhor tem para você. Porque Ele não quer que nós ficamos desse jeito. O maior interessado em mudar a nossa vida é o Senhor. Mas para isso eu preciso primeiro reconhecer que eu preciso de mudanças. Eu preciso buscar onde eu vou encontrar ajuda. E eu não posso desistir. Porque esses padrões de pensamentos muitas vezes já estão há décadas ali formados dentro de mim. E às vezes eu estou culpando o próximo pelo meu fracasso. Às vezes eu estou dizendo que eu fiquei dessa forma por causa daquela situação. Não é bem assim. Então olhe para o Senhor, busque nele, né? A palavra do Senhor era libertadora. Eu só consegui ser liberta dessas fortalezas que tinham na minha mente por causa da palavra do Senhor, em persistir, em permanecer naquilo que Ele queria que eu fizesse. Então vamos lá, lembrando, estamos em guerra, estamos numa batalha. E a nossa batalha não é contra carne e sangue. Nós precisamos ter o posicionamento correto e lembrar que o meu próximo não é aquele que é o culpado, é aquele que eu tenho que mirar todas as minhas forças, toda a minha raiva, não. Mas há uma luta que o meu inimigo é Satanás e ele fará de tudo para me manter prisioneira nos pensamentos dele. Mas o Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a palavra do Senhor, ela seja impressa no teu coração e revelada. Porque cada vez que o Senhor revela a palavra dele no nosso coração,
fundamentos do Senhor são lançados dentro de nós e começa a haver uma mudança. Deus abençoe muito a tua vida e que sua oração seja essa. Cuide da sua mente, cuide do campo de batalha, tenha mentes saudáveis e busque no Senhor quais são as fortalezas que estão aí prisionando você, impedindo de você viver o que o Senhor tem para a tua vida. Deus abençoe.